Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo sobre a nossa quarta lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical desse quarto trimestre. O título da nossa lição ou da nossa revista desse quarto trimestre é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel. Na lição anterior, nossa terceira lição, você confere aqui na descrição, aqui abaixo, o link para essa videoaula, para esse resumo da nossa lição. A nossa terceira lição falou sobre as abominações do templo. O profeta Ezequiel estava na sua moradia ali no cativeiro babilônico, junto ali ao rio Quebar, na comunidade dos exilados ali em Tel Aviv, e o profeta Ezequiel teve uma visão. Deus levou literalmente ou em visão o profeta Ezequiel até o templo de Jerusalém, onde Deus mostrou ali ao profeta as abominações que estavam acontecendo dentro do próprio templo, onde a presença de Deus era manifestada. Então, se dentro do próprio templo estava acontecendo tantas coisas abomináveis ao Senhor, imagina-se o que acontecia na cidade como um todo. O profeta Ezequiel, Deus mostrou o profeta Ezequiel, logo quando ele chega ali no templo, em visão, uma imagem denominada imagem de ciúme. Alguns historiadores atribuem que essa imagem seja da deusa Azera ou Azerá, a deus-mãe ali dos Sidônios. Os sacerdotes, obviamente, aqueles que tinham acesso ali ao templo, estavam adorando esta imagem. Logo adiante, Deus mostra ao profeta Ezequiel 70 homens, 70 anciãos adorando num culto pagão, clandestino, dentro do próprio templo, com imagens de animais, de répteis, de toda espécie, e esse sincretismo acontecendo dentro do templo onde o Senhor era adorado. Mais adiante, Deus mostra a Ezequiel mulheres chorando ao deus babilônico, ao deus pagão chamado Tamuz, uma divindade babilônica, uma divindade que atribuía-se a ele o Deus como o Deus da vegetação, como o Deus dos rebanhos. E, para piorar, mais adiante, Deus mostra a Ezequiel 25 homens de costas para o templo, adorando ao sol. Tudo isto Deus mostra ao profeta Ezequiel, e tudo isto acontecendo dentro do templo. Então, no capítulo 8, que foi dessa nossa terceira lição, nós vemos ali a denúncia, Deus mostrando a Ezequiel as abominações que estavam ocorrendo dentro do templo, violando a santidade de Deus. Essa nossa quarta lição, que vai contextualizar ali do capítulo 9 ao capítulo 11, nós vemos no capítulo 9 o julgamento divino chegando para a cidade, para o templo, para os moradores, em resposta a essas abominações, retratada ali no capítulo 8. No capítulo 10, nós vemos a glória de Deus começando a sair do templo, da cidade. E no capítulo 11, a glória do Senhor se retira completamente do templo, da cidade, e logo em seguida vem a destruição, o juízo que Deus derramou sobre a cidade, sobre os moradores, sobre o templo, usando ali
a nação babilônica, os caldeus. Então, ninguém zomba de Deus. Deus é santo, Deus é soberano, Deus avisa, Deus sempre usou os seus atalaias, os seus profetas, os seus oráculos para mostrar ao povo o caminho a qual deveriam seguir, deveriam trilhar. Mas na medida que o homem decide negligenciar os conselhos do Senhor e seguir seu próprio conselho, seu próprio entendimento, o homem trilha caminhos que o destino é terrível. Peguemos o exemplo de Adão e Eva, quando deixaram de ouvir a voz de Deus, do seu Pai, do seu Criador, para dar ouvido a uma voz estranha, e as consequências nós conhecemos. Então, o título dessa nossa quarta lição é: quando se vai a glória de Deus? Quando a glória de Deus deixa o templo, né? Não se esqueça de seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, ative aí o sininho de notificações para você receber aquela notificação diretamente no seu celular, no seu computador, sempre que postarmos um novo vídeo no canal Discipulando com a Bíblia. O nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Nossa verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. O nosso textuário aqui no capítulo 11, versículo 23, vai falando já na última etapa ali da saída da glória de Deus, quando a glória do Senhor sai do templo, sai da cidade, se põe ali no Monte das Oliveiras, de onde volta para o céu, né? Então a glória do Senhor saiu em definitivo ali daquela cidade e o juízo veio sobre ela. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19 e capítulo 11, versículo 22 ao 25. Ezequiel, capítulo 9. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel 10, 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel, capítulo 11, versículo do 22 ao 25. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito me levou e me levou em visão a Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Aqui a visão, essa é a segunda visão que o profeta Ezequiel tem, registrado no seu livro. Começa ali do capítulo 8. A primeira visão do profeta Ezequiel está logo no capítulo 1, no início ali do livro, quando ele tem aquela visão
dos 4 seres viventes. E aqui, a partir do capítulo 11, Ezequiel tem esta visão do templo, do capítulo 8, a partir do capítulo 8, capítulo 11, Ezequiel tem esta visão do templo. Deus leva Ezequiel até o templo de Jerusalém e mostra todas essas coisas. As coisas que aconteciam ali dentro do templo, pelas pessoas, aqueles que deveriam dar o exemplo, bem como quando a glória de Deus vai se retirando do templo, da cidade de Jerusalém e volta ao céu. A glória do Senhor, essa passagem vem nos mostrar que a glória do Senhor não fica restrita a um único lugar. Embora a presença do Senhor estivesse ali no templo, assim, ali através da Arca da Aliança, Deus mostra que Ele é onipotente, onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Então, surgem duas perguntas que é interessante nós fazermos. Primeira, a presença de Deus pode deixar o seu povo? A presença de Deus pode deixar o seu povo? Uma segunda pergunta, é possível Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados? Perguntas interessantes, mas nós vemos aqui nesta lição, ao longo desse capítulo, aqui do livro de Ezequiel, que sim, é possível a glória de Deus se retirar do meio daqueles que insistem em permanecerem no pecado. Nós temos um exemplo bem claro lá no livro dos Juízes, capítulo, se olhar aqui direito, Juízes capítulo 16, versículo 20, quando o Espírito de Deus já havia saído, se retirado de Sansão, e Sansão achou que ainda estava ali com aquela força. Foi contra os seus inimigos, quando foi enganado ali pela moça, e já não tinha, o Espírito de Deus já não estava mais com Sansão. Sansão foi preso, pego e torturado pelos seus inimigos. Por quê? Porque a glória do Senhor já havia se retirado. Hoje em nosso meio, quantos ministérios, quantos líderes, quantas pessoas que vivem à sombra daquela graça que tinha antigamente, mas que já perdeu. Vive, prega, canta apenas à sombra daquilo que já foi. Hoje, infelizmente, são caricaturas onde a presença de Deus já não está mais. Quantas igrejas o Senhor já não é mais adorado, a presença do Espírito Santo já não está presente. Porque quando as pessoas se insistem em permanecerem no erro, na idolatria, na vaidade, Deus não habita no meio de pecado. Deus é santo. O Senhor avisa, ensina, instrui, mas se insistimos em permanecer naquelas práticas que nos afastam de Deus, o Senhor não vai permanecer ali. Nós temos o exemplo aqui. A nação escolhida, o povo escolhido por Deus, mas insistiram em seguir os seus próprios caminhos e a glória de Deus se retirou. E quando a glória de Deus se retira, aí só vem tragédias, como aconteceu com o templo, com Jerusalém, com os moradores israelitas, né? Então não brinquemos com Deus, porque Deus é um Deus santo, zeloso e que cumpre a sua palavra. A glória de Deus representava a presença de Javé, do Senhor, no meio do templo, na presença do seu povo. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo e explicou, deu ordens, deu instruções de como deveria ser, né? E disse que habitaria no meio deles. Está lá em Êxodo capítulo 25, 8. Da mesma forma, Salomão, quando construiu o templo,
A glória do Senhor encheu a casa e Deus habitou no meio do seu povo. A presença do Senhor estava no meio do seu povo. Porém, esta aliança entre Deus e o seu povo tinha condicionamentos. Deuteronômio capítulo 28, Deus vai falando ali através de Moisés quais as consequências de abandonarem, se o povo abandonasse os mandamentos, os estatutos, as ordenanças do Senhor. Existia um pacto, um acordo, e não deveria ser quebrado. E, infelizmente, os israelitas quebraram esta aliança. Se observarmos ao longo da história do povo de Israel, inúmeras vezes Deus usou profetas, seus sacerdotes, seus oráculos, para mostrar ao povo qual a direção. E muitos sim deram crédito, mas a maioria insistiram em seguir os seus próprios conselhos ou se espelharam naquelas nações pagãs. Em Êxodo capítulo 19, versículo 6, está lá: o propósito de Deus para Israel é que ela fosse uma nação sacerdotal, um espelho, uma luz para as demais nações, para que através de Israel as nações, os demais povos viessem a ter um encontro com o Deus verdadeiro, com o Deus único. Era para as pessoas, as nações olharem para Israel e sentirem-se atraídas ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E o povo de Israel, em muitas das situações, fizeram pior do que muitas daquelas nações que Deus havia tirado da terra de Canaã, justamente pelas aquelas práticas que elas praticavam, faziam. A nação de Israel, os israelitas, entraram pelo mesmo caminho. Tanto o reino do norte, que o reino foi dividido ali com a morte de Salomão, tanto o reino do norte, também conhecido como Israel, que foi conquistado, invadida pelos assírios no ano ali em aproximadamente 721, 722 a.C., e mais de um século depois, o reino do sul, Judá, também enveredou por esse mesmo caminho e as consequências vieram. E aqui nós estamos retratando já a iminência da destruição sobre a cidade, sobre o templo, porque negligenciaram os conselhos, os mandamentos do Senhor. Então, de Deus ninguém zomba. O nosso primeiro tópico está falando sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente ali no tabernáculo, no tempo ali da dedicação. Essa referência está lá em Êxodo, capítulo 40, versículo 34 a 35, quando Moisés concluiu ali o tabernáculo, consagrou a Deus, dedicou a Deus, a glória, a nuvem do Senhor encheu o templo. Na época que Salomão construiu o templo ali, aquele templo maravilhoso, que Salomão apresentou a Deus, Deus se alegrou e a nuvem com a presença do Senhor encheu o templo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 13 ao 14. Então, Deus se alegrou, mas existia um condicionamento. As pessoas, os moradores, a nação de Israelita, o povo escolhido, deveria seguir os mandamentos do Senhor. E muitos não seguiram como Deus havia determinado. O significado do termo glória. Na Septuaginta, que é a versão antiga grega do Antigo Testamento, emprega vários termos para o significado do nome glória, entre eles resplendor, poder, honra, reputação, valor. Aqui, nesta visão de Ezequiel, glória indica o resplendor da presença do Senhor no meio do seu povo. O resplendor da presença do Senhor no meio
do seu povo, né? Então a glória de Deus se manifestou aos filhos de Israel com Moisés ali no início do tabernáculo. Nós observamos que quando o povo de Israel saiu do Egito, chegando ali o Mar Vermelho, durante o dia nós tínhamos, o povo israelita tinha a coluna de nuvem ali acompanhando eles, a presença do Senhor. Durante a noite, a coluna de fogo, e a coluna de nuvem pairava ali sobre o tabernáculo, quando o tabernáculo foi construído, ficou pronto. Êxodo 40, versículo 34 e 35. Bem como quando Salomão construiu o templo, dedicou o templo ao Senhor, né? Lá depois da morte de Davi, séculos depois. Então a presença de Deus todo esse tempo estava com o povo, mas o povo insistia, vendo os milagres que Deus realizava no meio deles. O povo insistia em seguir os seus próprios conselhos, se desviando de Deus, adorando coisas, substituindo o Deus verdadeiro, o Deus único, por coisas, por criaturas, por objetos, como fazia aquelas nações pagãs que não conheciam o Deus verdadeiro. Aquelas nações não conheciam ao Senhor, não conheciam o Deus verdadeiro. Israel conhecia, Deus se manifestou a Israel. Logo, era para Israel dar o exemplo, e não o contrário, né? Então, Deus se comprometeu em manter seus olhos fixos e seus ouvidos atentos à oração que fosse realizada naquele templo. Mas essa promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo havia se esquecido disto. E as consequências vieram. Olha o que Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus aparece ali a Salomão. Olha o que o Senhor diz. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se fizermos uma observação, o Senhor Deus diz, e se o meu povo, Deus chama a nação de Israel de seu povo, que se chama pelo seu nome, ou seja, Deus de Israel, Israel de Deus. Deus diz que eles são seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vem os condicionamentos, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Então, há condicionamento aqui. Não é de qualquer maneira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu, diz Deus, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, há um condicionamento aqui. O povo precisava reconhecer Deus como Deus único e não seguir nessas práticas pagãs como as demais nações. Deus é um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que tem ciúme do seu povo. Deus é único. Deus não divide a sua glória com ninguém. A única adoração tem que ser para Deus, única e exclusivamente. E não foi assim que o seu povo, seu próprio povo, estava fazendo. E o juízo do Senhor veio sobre aquela nação. O nosso segundo tópico vai falar sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. A retirada da glória de Deus aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Passou para a entrada do templo, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte
das Oliveiras. Está lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. A glória do Senhor foi se retirando. Ezequiel vendo aquela cena, quando a presença de Deus foi necessária sair, se retirar, porque o próprio povo deu as costas para o seu Deus. Decidiram dar as costas para o templo ou para Deus, para adorar o sol, para adorar imagens, para adorar Deus pagãos. Como Deus não estava se sentindo? Quando o seu próprio povo, que ele tanto amava, lhe deu as costas. Como Deus se sentiu quando o seu povo crucificou o seu filho, rejeitou o seu filho, rejeitou a sua presença. Deus ama a humanidade de uma maneira tão extraordinária, mas o povo deu as costas para Deus. Como Deus se sente? Deus é um Deus de ciúme, um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege. Mas quando o povo deu as costas, Deus, a sua glória, se retirou. Deus se sentiu. O povo deu as costas para o Senhor, abandonou o seu Deus. Foi isto que aconteceu. E Deus é um Deus santo. O querubim e a nuvem, o profeta Ezequiel está se referindo a dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou as quatro criaturas da visão inaugural do templo, ou aqueles dois querubins, primeiramente, quando a glória do Senhor sai, ou daqueles querubins, aqueles dois querubins que simbolizavam ali em cima do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Obviamente, se a presença de Deus estava ali, existia anjos ali, querubins ali, né? Então, o profeta vai falar que a glória se levantou dos querubins sobre a Arca da Aliança, ou sobre aqueles quatro seres viventes, aqueles quatro querubins, ou qualquer que seja a interpretação dessa passagem. A verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus ali daquele lugar. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé, de Deus, durante a peregrinação no deserto, também no tabernáculo e permanentemente desde a inauguração do tabernáculo. A glória do Senhor estava entre o seu povo, né? Desde a inauguração do tabernáculo. E finalmente no templo, quando Salomão construiu ali o templo, a presença do Senhor estava ali, né? Então essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos lá isso em João 1:1, quando o apóstolo do Senhor vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória do Senhor se manifestou através do seu Filho ali no Novo Testamento. A glória do Senhor pairou sobre os querubins, quando começou a se retirar, e aos poucos afastou-se completamente do templo. Foi se retirando. Deus foi rejeitado, Deus foi se retirando. O profeta Ezequiel contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Ezequiel acompanha na visão a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. E foi a derrocada da nação de Israel. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Com isso, se aproxima a destruição do templo, da cidade, dos moradores. A casa do Senhor foi destruída pelos caldeus, pelos babilônicos. Que tristeza! Que tristeza!
Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Tudo que semeamos, que o homem semeia, ele vai colher, né? Então é preciso refletir. Essa passagem, esse livro de Ezequiel, nos ensina muita coisa. Deus é um Deus santo, é um Deus zeloso, é um Deus justo. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs mais abomináveis possíveis. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali, ascendeu ao céu para retornar só no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Nós vemos isso lá em Ezequiel 44, versículo 2 ao 4. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. E daí, os caldeus, os babilônicos, invadiram a cidade, destruíram o templo, mataram a maioria dos seus moradores, ataram fogo na cidade, derrubaram os muros, destruiu a cidade santa. A glória de Deus se sai, vai embora, e sem a presença de Deus, o mal toma conta, os inimigos tomam conta. Precisamos tomar cuidado. Se não temos a presença de Deus, o inimigo toma conta, né? O Monte das Oliveiras é também o local da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Atos, capítulo 9, capítulo 1, versículo do 9 ao 11. Nosso terceiro tópico vem falar sobre o segundo templo, o templo que foi construído ali sob a supervisão, a liderança de Zorobabel. A Babilônia, os caldeus com a destruição de Jerusalém, muitos cativos foram levados para a Babilônia, em 3 ocasiões, registrada ali na Bíblia, em 605, em 597, 598, 596 aproximadamente, e 586, 585, 587 aproximadamente ali, que foi a destruição total da cidade, do templo de Jerusalém. Passaram aproximadamente 70 anos na Babilônia, como Jeremias havia profetizado, aproximando ali 70 anos com a destruição do Império Babilônico através da coalizão Medo-Persas. A Babilônia é subjugada e Ciro, o rei da Pérsia, assume o trono e baixou um decreto para pôr fim ao cativeiro de Judá, isso em 539 a.C. Pouco tempo depois deste decreto do rei Ciro, sob a liderança do Senhor ali, Deus tocou no coração do rei Ciro, vários judeus partiram da Babilônia em destino a Judá, a Israel, sob a liderança de Zorobabel. No seu decreto de libertação, o rei Ciro concluiu a reconstrução do templo de Jerusalém. Está lá, segundo as Crônicas, capítulo 36, versículo do 20 ao 21. Nós vemos isso também retratado bastante ali nos livros de Esdras e de Neemias. A reconstrução do templo, o chamado segundo templo, que o primeiro havia sido destruído 70 anos aproximadamente atrás, né? Então, conhecido como Templo de Zorobabel, ele foi inaugurado no 6º ano do rei Dário. Está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 15. Né? Não era uma construção como a anterior, com aquela dimensão, com aquela beleza arquitetônica, mas era o templo, o lugar da adoração do Senhor. Né? Não era como o templo de Salomão, mas era um templo que Deus se manifestava, que Deus era adorado. Também ali, sob a liderança de Neemias, nós vemos lá no livro de Neemias,
Neemias liderou ali a construção dos muros de Jerusalém, que ficaram prontos em 52 dias, e Zorobabel liderou ali a construção do templo, né? Esse templo de Neemias, construído por Zorobabel, o segundo templo, foi reformado por Herodes Magno, ou Herodes o Grande, o Idumeu, né? Herodes era ali descendente dos Edomitas, filho de Saul. Edom era a nação ali de Esaú, Esaú, irmão de Jacó, né? Então Herodes liderou ali, organizou ali a ampliação e a reforma desse segundo templo, que foi construído sob a liderança de Zorobabel, né? Ele conseguiu persuadir, Herodes conseguiu persuadir os judeus, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória que tinha antes o templo de Salomão. Os trabalhos se iniciaram cerca de 15 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir à terra, e que continuava em andamento nos dias e ministérios do Senhor Jesus Cristo, nos dias e ministérios terrenos do Senhor Jesus Cristo. 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. Nós vemos lá isso em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, verso 5, né? E a construção, essa reforma que Herodes empenhou ali nessa reforma do templo, ficou pronta em 66 depois de Cristo. E 4 anos depois, em 70 depois de Cristo, foi destruído também totalmente. Tanto o templo como a cidade foi destruída pelos romanos. Ficou pronto, demorou todo esse tempo para ficar pronto. 4 anos depois foi destruído. Jesus havia profetizado sobre ele que não ficaria pedra sobre pedra. Então, Deus tirou a sua presença do meio do seu povo e veio a destruição. Os inimigos tomaram conta. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração do templo por Zorobabel, diferentemente do que aconteceu tanto no tabernáculo quanto no templo construído ali por Salomão. Foi Jesus, o Senhor Jesus, que trouxe a glória quando ministrou ali no templo de Herodes. Então a glória era a presença do Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, já estava dando sinais de que aquela velha aliança estava ficando para trás. A nova aliança agora é em Cristo Jesus, né? Mas os judeus não aceitaram. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de adoração, de perdão, de encontro com Deus, da presença divina. Era o centro espiritual de Israel, da nação de Israel. Nós vemos ali em Atos capítulo 8, quando o Espírito Santo mandou Filipe descer ali para Gaza, para aquele deserto, onde aquele eunuco que estava lendo ali a passagem do profeta Isaías, ele estava voltando de Jerusalém, tinha ido para adorar em Jerusalém. Então o templo era o centro de adoração, era muito apreciado pelo povo de Israel, pelo povo judeu, mas sem a presença de Deus não perde a sua importância, né? E para finalizarmos aqui o nosso quarto tópico, vai falar sobre o templo e o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo hoje, o Senhor Jesus Cristo e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, lá em 586 a.C., da mesma forma aconteceu com o segundo templo, e reformado por Herodes. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Está lá em Lucas 11:31. Jesus falando ali com os fariseus, né? Ele declarou-se maior do que o templo. Aqui está, disse Jesus, quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 5.
Era uma mensagem velada dirigida ao sacerdote de que a função do templo estava para ser concluída brevemente. Não necessitava mais de um templo para adorar. Quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, a mulher disse, Senhor, os judeus dizem que o lugar de adorar é no templo, lá em Jerusalém. Nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. Aí Jesus disse, mulher, chegado é um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é necessário mais um lugar específico para adorar a Deus. Não é necessário ir a um lugar específico para adorar ao Senhor. É em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Porque Deus habita no meio daqueles que têm o seu coração contrito ao Senhor. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, da presença do Senhor, quando o aceitamos ao seu Filho, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Então não era mais necessário, estava chegando o tempo do fim do templo, da presença de Deus ali no templo. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne, como diz o apóstolo João, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Jesus, né? Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 14. Os apóstolos, quando Jesus saiu ali de Jerusalém, com os apóstolos olharam para o Senhor e falaram do templo, sua beleza, a magnitude, o resplendor. Aí Jesus diz, vê, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está lá em Marcos capítulo 24, versículo 2. E Mateus, né? Mateus capítulo 24, versículo 2. E Marcos também, capítulo 13, versículo 2. Jesus diz, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Né? Então, quando Jesus, no alto da cruz, quando o Senhor expirou ali, com grande voz e entregou o seu espírito, o véu do templo rasgou-se do alto a baixo, em dois, e estava definitivamente concluída ali a missão do templo, porque não era mais necessário ir para o templo. A glória agora é do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais templo de Jerusalém, mas Deus habita no coração individualmente de cada cristão. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo, o templo da presença do Senhor. Não é mais necessário irmos para um templo específico ali, porque Deus está só ali. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Né? Então, que reflitamos nesta lição, tratando sobre a justiça divina. A glória de Deus se foi, porque o povo abandonou ao seu Deus. Quando damos as costas para o Senhor, decidimos seguir os nossos próprios caminhos, andamos por caminhos tortuosos e sempre, quase sempre, o fim é tragédia. Tá bom? Vamos refletir. Que Deus em Cristo vos abençoe.